Mano, o Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians, o pessoal tá comentando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. Já tô vendo ele falando do Bidon. Hugo Souza talento raro, saindo com os pés. Bidon, talento raro. Coisas que vão acontecer, Bidon, coisas que iriam acontecer. Bidon é um menino raro, que aparece uma vez a cada 40 anos. Temos que cuidar bem do Bidon. Ele ainda precisa amadurecer mais, não pode vender ele nessa janela. Já tô vendo a coletiva já, do Diniz, falando do Bidon. O ponto, assim, ponto pacífico, né? O ponto... Cara, mas eu acho que o Bidon vai evoluir muito com ele, né? Ele sempre consegue evoluir grandes jogadores. No Vasco foi o Ryan, no Fluminense o André, naquele São Paulo ele também conseguiu evoluir muito o Gabriel Sara, então ele sempre consegue evoluir muito alguns jogadores, né? O comum é que não é uma missão fácil, justamente por saber que o Corinthians no meio do ano vai passar por uma turbulência. A qualquer momento a turbulência política está ali, né? Isso pode ter até... Não exclua essa possibilidade, isso tem influenciado no trabalho do Dorival, como deve influenciar no trabalho de qualquer outro treinador que venha pisar ali no Corinthians. Mas, especificamente, né, no meio do ano, vem mais uma porrada aí, talvez uma necessidade de venda de jogadores importantes. E o Corinthians hoje, na sua estrutura de time titular, tem uns 4 ou 5 que você olha e fala, cara, eu preciso desses, senão... tô ferrado, né? Eu preciso desses no melhor para conseguir alguma coisa. E mais umas 5 posições que você precisa contratar e precisa gastar e não tem dinheiro. Exato. Cara, mas fala outro técnico que chegou numa final com o Vasco, né? Realmente aí o Vasco fazia anos que não chegava numa final, né? Vasco e o Corinthians está na entrada da zona do rebaixamento. E de fato, desde o Atlético Paranaense, lá atrás, ele tem tido problemas nos pontos corridos, né? Com seus times ocupando essa situação, essa posição. Aliás, no ano retrasado, o Fluminense escapa do rebaixamento pelas mãos do Mano Menezes, que herdou do Fernando Diniz, o Fluminense enfiado lá na zona do rebaixamento com uma pontuação muito baixa. Então, é uma escolha que me parece muito mais assim por um nome conhecido, um nome que ainda tem força no mercado, né? Porque passou por outros grandes clubes, do que uma escolha mais técnica. Então, acho muito arriscado, bem arriscado. Bem arriscado para os dois, para o Fernando também. Uma exposição muito grande, essa coisa der errada no Corinthians para ele, como no Vasco não terminou bem, no Fluminense também não, no Cruzeiro também não. Acho que ele vai ficar bem desgastado, mais do que a sua imagem como técnico promissor que surgiu, já se desgastou depois do título da Libertadores há quase 2 anos e pouco, né? Fernando Diniz no Corinthians, do que esperar? O Diniz tem uma característica primordial em seus trabalhos, que é a superioridade numérica. Ele gera essa superioridade aproximando os jogadores no setor da bola. Eu não sei se vai ser essa a estrutura que o Corinthians vai usar, mas tem alguns nomes aqui que eu queria chamar a atenção. O primeiro deles, o André Ramalho. É um zagueiro que perdeu espaço recentemente, mas hoje é um melhor passador do que Gustavo Henrique e do que Gabriel Paulista. Eu falo hoje porque o Diniz evoluiu esse quesito em vários dos seus jogadores. O Nino evoluiu muito, o Thiago Heleno evoluiu muito. O Santos não era um grande goleiro com os pés até o Fernando Diniz treinar o Atlético Paranaense. O próprio Fábio também melhorou bastante, acredito que o Hugo evolua. O Alan, o Diniz já pediu ele no Vasco. É um jogador que hoje também tem uma melhor qualidade, um melhor trato com a bola do que o Ranieri. Pode ser esse primeiro passe. E é um jogador que circula bastante nessa faixa aqui, para vir buscar a bola entre os zagueiros. Matheus Pereira. Acho que vai ganhar minutos também com o Fernando Diniz, porque é um cara muito confortável com a posse da bola, que ocupa vários espaços também. O Bidon, acho que indiscutivelmente será titular. Só estou bem curioso, porque eu acho que o Bidon, em alguns momentos, falta arriscar um pouco mais. E o Diniz provoca isso em seus jogadores. Estou bastante curioso para ver como que o Bidon vai jogar com o Fernando Diniz. André também é um jogador muito físico, de muita chegada. E aí a dupla de ataque, o ganho técnico é indiscutível. Estou curioso, principalmente em relação a Memphis, como que o Diniz vai saber aproveitar o Memphis. Outra característica muito forte dos times do Diniz é a liberdade que os jogadores têm para trocar de posição. Pensando no Fluminense, campeão da Libertadores, a saída de bola, num tiro de meta para o Fluminense, muitas vezes o Nino abria, Samuel Xavier passava, o Arias vinha a ser opção, André e Martinelli, os dois volantes, fazendo a saída. O Ganso encostava, porque era um passador melhor que esses outros jogadores. Felipe Melo e Marcelo aqui. E aí, esses jogadores, Cano, Keno e John Arias, eles vão se aproximar do setor da bola. Se a saída é por aqui, com Fábio e André, o Nino vai encostar, esses jogadores vão se aproximar, superioridade numérica. Fábio vai ser opção também. Você vê como uma equipe que vai pressionar aqui tem dificuldade, porque o Fluminense tem 6 jogadores, incluindo o seu goleiro na construção.
Um exemplo claro disso aí é o jogo contra o... Cara, e na teoria realmente é absurdo, né, esse esquema tático. Mas alguns jogadores não conseguem entender. Mas se o time realmente entender esse esquema, tem tudo aí pra dar muito certo, né? Manchester City, que claro, foi definido, acabou com um placar elástico muito por conta da qualidade técnica individual que tinham os jogadores do City. Eram muito melhores do que os jogadores do Fluminense. Mas esse conceito de aproximar jogadores é muito repetido. E qual que é o principal problema dos times do Diniz? Porque ele vai acumulando jogadores nesse lado do campo quando precisa da transição defensiva, ou seja, quando o time do Diniz perde a posse da bola, o time adversário tem um espaço muito grande aqui, ó, aqui em cima, porque concentra muitos jogadores no mesmo lado. Quando a inversão é bem feita, o time do Diniz costuma ter problemas. Não, se liga nesse papo do Fernando Diniz. Esses 17 anos de carreira me prepararam pra chegar num clube do tamanho do Corinthians. Cara, eu não sei se eu simplesmente falo dos times que ele tirou pra merda ou se eu falo da possível resenha que ele acabou de criar com essa frase. Pô, cara, então quer dizer que naquele trabalho absurdo que você fez no São Paulo em 2020, que você mesmo foi um pipoca e acabou com aquele trabalho que poderia dar o título brasileiro pro São Paulo, você só tava se preparando. Nos títulos que você ganhou no Fluminense, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou Libertadores. Mano, o cara levou o Fluminense a ganhar uma Libertadores, velho, que o Fluminense nunca tinha ganhado, ganhou uma Recopa, pra você estava só se preparando pra treinar o Corinthians, do jeito que os caras estão agora. Eu quero só ver. Cara, depois dessa frase eu quero ver o que você vai fazer pra poder renovar esse Corinthians e ele voltar a jogar bola, tá ligado? Um time que acabou de ganhar 2 títulos, sentaram um pouquinho na situação, tomaram um pavor aí dos torcedores aí, tá ligado? Bem, eu quero ver se eles vão jogar com você ou se eles vão tomar apavoro teu porque tão ruim. E obviamente se a situação não tiver boa e você der um apavoro nos jogadores, você vai tomar um apavoro da torcida, né? Aí o bagulho vai ficar louco. Vamos ver se você tá tão preparado mesmo pra isso. Porque todo mundo sabe que você é louco, mas vamos ver se você é mais louco do que os loucos corintianos. Enfim, depois dessa frase aqui, meu amigo corintiano, tu já pode esperar aí um título de Libertadores, um título de Brasileirão, ele vai fazer vocês dar a volta por cima, vai ganhar mais 2 esse ano e é isso. Você concorda comigo ou não? Eu escolhi acreditar, porque o Corinthians é loucura, o Corinthians é insanidade, o Corinthians é o bando de loucos. E se tem um treinador no Brasil que ele flerta com a loucura, que ele flerta com a insanidade, que ele arrisca, que ele decide viver o extraordinário todos os dias, este homem chama-se Fernando Diniz. Um homem apaixonado pelo ofício, pelo jogo, pelo espetáculo. Cara, de verdade. Já vai comandar o treino nessa terça. Já concentra e viaja na quarta-feira. Quinta-feira, jogo em Buenos Aires. Eu falei Montevidéu nos últimos jogos. Eu tô misturando aí com a partida que o Grêmio vai fazer contra o City Tor, que é muito jogo de Sul-Americana. E o Grêmio joga na quarta. O Corinthians joga na quinta em Buenos Aires contra o Platense. E tem o derby do domingo. E o Diniz vai comandar os 2 jogos. Eu não sei o que vai acontecer nesse primeiro momento. Mas eu sei que ele é um cara de discurso. De abraçar jogador. Ele tem a parte motivacional, mas ele não é só isso, muito pelo contrário. Um cara de conceitos táticos, de um entendimento de jogo que tem que passar pelos seus pés. Ele sabe jogar em transição também, no contra-ataque, de forma reativa, mas ele é um cara que gosta de ter a bola. E para ter a bola, você precisa ter jogador para isso. E o Corinthians, ele tem jogadores com essa capacidade. Agora, diante do que estava sendo ventilado, Piero Fiorelli, o Diniz, cara, quase todo técnico no Brasil é uma aposta. A verdade é essa. A verdade é essa. Por mais que teoricamente você imagine que vá funcionar, exemplo, pra mim, quando o Flamengo contratou o Tite, tinha acertado na veia. Não deu certo. Pra mim, até o Cruzeiro, quando agora foi no Tite de novo, ia dar certo. Não deu. Eu lembro que quando o Botafogo contratou o Bruno Lage, quando o Luiz Castro saiu, todo mundo, pô, o cara que tá bem lá em Portugal, pra time da liderança, vai chegar e... O Palmeiras contratou o Abel, quem fala aqui que conhecia o Abel é mentiroso. É mentira. Ninguém... Cara, mas qualquer jogador ou qualquer treinador é uma aposta. Não dá pra saber se ele vai chegar aqui e destruir ou não. Por exemplo, o Gerson como jogador, né? O Gerson chegou aí com o status de vai jogar demais no Cruzeiro e não tá jogando nada, né? Não tá rendendo. Aí o técnico é a mesma coisa, é uma aposta. Conhecia o Abel. É isso. Então assim, o futebol brasileiro, ele tem dessas. Todo mundo é aposta. É aposta.
Agora, diante do que estava sendo falado, que seria uma possível volta do Tite, ou aparecer alguma invenção aí, o Diniz, velho, o estilo, a pessoa Diniz, a figura dele, eu acho que combina 100% com o Corinthians. Essa loucura, essa maluquice, esse negócio, sabe, de... Pô, não vai ter moleza. Essa preguiça que tinha aí com o Dorival, eu acho que não vai ter. O Diniz não vai deixar. O Diniz, ele vai levar... O sangue vai ferver. Nesse sentido, eu acho que, pô... A figura Diniz combina demais. Mas o estilo de jogo Diniz... Não sei se combina com o Corinthians, Piero. Não sei, velho. Cara, eu acho que seria, sim, uma aposta aí nesse estilo de jogo. Mas o Corinthians tem muitas peças boas. Eu acho que só o sistema defensivo mesmo que realmente aí não tem tanta qualidade pra sair jogando. Mas do meio de campo pra frente tem tudo que o Diniz quer, né? Que é jogadores que gostam de ter a bola, que gostam de ter a posse de bola. Então eu acho que pode funcionar assim. Enfim, rapaziada, até o pessoal comentando um pouco do Diniz no Corinthians, e eu acho que é uma aposta que pode sim dar muito certo no Corinthians. Ele tem aí o estilo de jogo mais diferente, mais da posse de bola, um time mais agressivo, e eu acho realmente que era isso que o Corinthians estava precisando, porque eu acho que os jogadores estavam muito acomodados, e o Diniz não deixa os jogadores ficarem acomodados, ele realmente cobra muito os jogadores. Eu acho que isso vai ser importante para esse elenco do Corinthians. Mas comente aí sua opinião, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!